É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Se renasço a cada momento, meu destino na vida é maior. Bem-vindos ao Deite Onde Vão, podcast onde nós te sugerimos como viver com mais leveza, propósito e equilíbrio. Hoje está aqui com a gente nessa mesa uma mulher incrível que faz a coisa acontecer, super empreendedora, a Clarissa, dona do restaurante Vila Café de Congonhal. Eu já ia falar de Pouso Alegre, gente, mas é Congonhal. Clarissa, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Bem-vinda, Clarissa. Obrigada, Tudo bem, Grazi? Oi, Carol. Tudo bom? Fique à vontade, a casa é sua, se apresente. Joia. Mais uma vez, obrigada pelo convite, né? É uma satisfação estar aqui com vocês. Demorei um pouquinho para vir, mas felizmente deu certo, né? Eu vou começar de trás para frente, que eu acho que é mais fácil de me apresentar, né? Então, hoje, em primeiro lugar, eu sou esposa do meu marido, do Alisson, que é o responsável por eu estar aqui em Minas, né, até hoje. Você é natural de onde? São Paulo. Eu sou natural de São Paulo, eu estou completando 10 anos aqui esse ano. 10 anos mineirinha. 10 anos. Eu sou proprietária, né, do restaurante e Café Vila, em Congonhal. Como que chama? Qual que é a ordem, certo? É Vila Restaurante Café. A gente, depois eu vou falar um pouquinho mais do negócio, né, mas ele tem um período de funcionamento de restaurante e outro período de café. E eu tô lá, tô em Congonhal há mais ou menos 8 anos, né? Eu vim para Minas pelo mercado segurador em 2015. Eu era CLT, tinha 18 anos de companhia, e vim transferida. E depois que eu saí, eu não quis mais ir embora, eu já estava acostumada. E uma coisa que aconteceu esse final de semana que é muito legal, eu volto para São Paulo para fazer alguma coisa e cada vez que eu volto para lá, eu tenho mais certeza que eu não volto para lá nunca mais para morar, né? E eu tenho uma formação na área de comunicação e tenho algumas formações livres na área de gastronomia, né? Eu não sou formada em faculdade, mas estudei bastante e hoje estou lá tocando o restaurante, que já não é o primeiro empreendimento na área de alimentação, né? Eu estou na terceira fase aí e Você vim já contar teve um outras pouquinho. experiências assim? Já sim. Eu desenvolvi amor por gastronomia alguns anos atrás, né? Começou como um hobby, algo que eu fazia para me sentir bem em casa, mas tem uma partinha da história que eu não sei se vocês conhecem, que eu fui muito obesa já, né? Nossa, não conhecia, não sabia. Eu fui muito obesa e aí eu tinha um conflito, né, com a comida, apesar de gostar muito de cozinhar, tinha algumas questões que precisavam voltar para o lugar. E aí, depois que eu consegui equilibrar as questões que me levavam a ter comportamento compulsivo com a comida e tal, Que era emocional. sempre é, né? Sempre é. Sempre é muita coisa, né? Mas na maior parte das vezes existe algum desequilíbrio que a gente pode falar desconta pra gente na comida, que você né? fez, como que foi? Fez bariátrica? Eu fiz teve bariátrica, regime? foi. Eu tinha, só pra vocês terem ideia, hoje eu peso 68 quilos mais ou menos, eu pesava 110. Então Meu Deus, eu não imagino Nossa, isso. né, eu também tenho não te foto, depois eu imagino. mostro. Que legal, que superação, né? Assim, foi uma Tem decisão. quantos anos? Faz 15 anos que eu Olha operei. só, parabéns. Obrigada. Não é fácil manter. Exatamente. Não é fácil manter. Mas eu fiz porque eu adoeci, né? Meu corpo estava em colapso. Eu tinha problema nos rins, eu tinha problema cardíaco, eu tinha problema para dormir, eu roncava loucamente, eu parecia um trator dormindo. Eu tô no meu segundo casamento. No meu primeiro casamento, eu cheguei a dormir em quartos separados, por causa de ronco, né? Então, tinha inúmeras coisas que estavam, de fato, afetadas. Atrapalhando. Fora o de sempre, né? Diabetes e outras coisas lá que estavam acontecendo. E aí, eu fiz a cirurgia bariátrica, a contragosto, eu não queria fazer eu morri de medo. E aí, aconteceu uma coisa muito interessante, que eu acho legal falar, porque deve ter muita gente que passa por isso, talvez seja Sim, a informação mais útil, talvez, que eu vá dar aqui hoje. Um médico falou para mim uma coisa que nunca saiu da minha cabeça.
que o nosso coração, ele nasce predisposto, vamos dizer assim, a bater X vezes, para um corpo acostumado com um peso saudável, né? Um peso que a gente possa carregar. Que quando a gente passa desse peso que a gente está acostumado a carregar, a gente força o nosso coração a bater mais. Isso automaticamente Sobrecarrega reduz o a coração. expectativa de vida, drasticamente. Nossa. Então, quando a gente fala que a obesidade é doença, né, que a gente não pode romantizar, não, ninguém está falando que a pessoa obesa é feia, não tem nada a ver, né? Beleza com saúde. Mas saúde. que é uma doença, né? É uma doença, a pessoa precisa descobrir o que leva, né? Às vezes tem vários problemas. A gente tem problema de hormônio, que não tem nada a ver com o comportamento Sim. alimentar propriamente dito, né? Mas enfim, no meu caso era. Eu tratei com muita terapia, Carol. Muita terapia pré-cirurgia, pós-cirurgia. Tem um índice super interessante da cirurgia bariátrica que é de apenas 5% de sucesso. De pessoas que não voltam a ganhar peso, Por isso que eu te né? dei parabéns. Eu É. trabalhei 10 anos numa clínica, 10 anos. Há 10 anos atrás, eu trabalhei por 2 anos numa clínica pré-operatória de bariátricos. E assim, a dor emocional é muito grande, né? O processo de emagrecer mentalmente, para depois você ir para um centro cirúrgico, é muito dolorido. Então, tinha pessoas que ficavam ali nesse acompanhamento psicológico 6 meses, 10 meses, 1 ano, e tinha gente que ficava 2, 3 anos, e o médico era muito responsável, né? Ainda essa clínica ainda existe. Ele não operava se a pessoa não estivesse bem psicologicamente para aquilo. E se fosse fazer um Por quê? acompanhamento, né? Porque o pós ia ser muito mais difícil Sim, do que o estado obeso que ela estava em si. exato. Para você Sim. ter ideia de quão difícil é, porque estar obeso é muito difícil, É. mas o pós-cirurgia, para quem não entendeu emocionalmente aonde está a raiz da compulsão, É né, isso mesmo. é muito mais difícil, muito mais dolorido. Tem uma questão que é muito ligada ao excesso de consumo de comida, que é a autocompensação. Sim, Uhum. Né? É aquela coisa assim, eu não tô bem, eu vou comer, eu tô Sim, bem, eu vou sim. comer. Porque você não tá encontrando outras fontes de prazer, Alegria, de de satisfação, prazer. você vai buscar ali na comida, porque comer é muito gostoso. E não deixa de ser gostoso Sim. quando você tem que comer menos. Só que a sensação de que você vai ter que abandonar um rodízio, por exemplo, eu sentava num restaurante, eu comia, sei lá, 1 quilo de comida. Tranquilamente, tranquilamente. E aí eu sabia que nunca mais eu ia sentar num restaurante e comer 1 quilo de comida. E aí é óbvio que antes de operar, eu fui no rodízio. Já Todo mundo despedia, faz né? isso, né? Você vai lá fazer a despedida e tal, é péssimo, né? É horrível. Você tá se preparando para emagrecer e vai despedir da comida. Gente, isso é um comportamento muito louco. É por isso que é uma mudança de mentalidade mesmo, total, né? Senão total. volta a engordar. E o mas mais... como que você entende isso hoje? Porque, assim, não é necessário você se despedir da comida como se você Não. nunca... Não, você precisa melhorar a sua relação com a comida. Mas a gente, quando tá naquela fissura, porque a comida acaba sendo uma droga para a pessoa que tá na compulsão tá no alimentar, vício, como né? o outro. Na compensação, né? Isso, na questão emocional mesmo. Não a comida nunca vai ser uma droga, óbvio, né? Não é isso que eu quero dizer, mas no sentido assim, de que o que você tá buscando Quimicamente nela. falando, o efeito como de uma Isso, droga. exato. Então, quando você vai se preparar para a cirurgia, que você sabe que aquele seu costume vai ter que mudar, você não pode mais manter aquilo, dá para comparar com uma pessoa que está indo para um tratamento químico. Uhum. Sim. É similar. Sim. É similar. Não é igual, nem de longe, mas a sensação que a gente tem de que você vai ter que deixar aquele costume que te dá o prazer é nervoso. É nervoso. E aí, os primeiros dias são terríveis, né? Dói muito e ninguém fala isso pra ninguém. Que dói, o pós-operatório é muito dolorido, muito dolorido. Eu tive dores, assim, horrorosas por 8 dias, direto, não parava. Ninguém fala mesmo, não Não. sabia que doía. Não falo, dói. Assim, existem várias técnicas, parte né? do A estômago, técnica que eu tudo aqui, fiz, o estômago, a dor propriamente no estômago era bem forte mesmo. Mas é rápido, vamos dizer, 8 dias, qualquer pessoa supera, Sim. 8 dias de dor. Medicava, tudo, né? Mas por conta de eu ter desenvolvido problema renal, eu não podia tomar alguns medicamentos. Então, eu não podia tomar anti-inflamatório. Aí ficava só com tramal, às vezes tramal não dava conta. Mas, enfim, é uma fase curtinha. Só que é muito legal você passar por isso,
é um mês de privação total, né? Que você bebe só líquido, líquido, líquido. Sim. Porque quando você termina esse mês, você se sente tão vitorioso, é tão gostoso você perceber que dá para seguir em frente, que seu mundo não vai cair porque você não come mais quilos de comida, né? Eu tinha um episódio super engraçado que eu tava com muita vontade de comer pão e eu não podia comer nada, né? Não era pão que eu não podia comer nada, tava no líquido. E eu preparava comida, né, em casa, mas eu não comia. E aí eu Essa é peguei a parte mais Nossa, difícil. eu peguei uma fatia de pão e eu cheirei o pão. E aquilo já Se resolveu. Foi muito engraçado, assim, como que o olfato também. E aí, Sacia, né? isso hoje tá um pouco associado com o meu trabalho, né? Essas descobertas que eu fui fazendo na profundidade. O quanto que o olfato é gostoso também na hora de comer, né? De você fazer uma comida cheirosa, de ter ali um negocinho. Mas quando você tem uma relação saudável com a comida, os 5 sentidos contam muito. Total, Sim. total. O E aí visual, exatamente. até o Você já não teve uma sensação textura. assim, se você vai num restaurante que tem um self-service muito grande, com muita opção, você chega ali com fome, aí você começa a andar assim, Aham. você não se sente cheia? Sim. Aí você põe a comida no Cheiro Sei. também, né? Não sei se você já foi em exatamente. cruzeiro. Eu não consigo comer em cruzeiro, porque o Então, cheiro de restaurante de cruzeiro não dá pra comer. tem coisas que eu não como, que eu olho, acho bonito, mas se eu não gostar do aroma, eu não como. Né? Não consigo comer. Eu consigo lembrar até hoje. Falei assim, nossa, fiquei uns dias sem comer, porque eu não conseguia. O cheiro tem muito isso, né? Tem tudo a ver. Mas enfim, e aí quando eu deixei voltando a como que eu comecei, né, a empreender na área de alimentação. Quando eu saí da seguradora, eu estava muito farta do mercado formal, né? A gente acompanha as empresas cada dia socando mais os funcionários, né? E quando você tem cargo de gestão ainda é mais pesado. E eu saí querendo uma coisa leve. Eu falei, eu não quero mais, eu não quero voltar para o mercado, eu não quero procurar emprego em outra seguradora, eu quero abrir um negócio meu. Sempre tive empreendedorismo nato, né? Mesmo quando estava dentro da seguradora, tinha já o empreendedorismo em mim, né? Para as coisas que eu fazia. E aí a gente mora numa cidade muito pequenininha que falta muita coisa. Quando você Falta. veio de São Paulo, você já veio para Congonhão. Vim para Pouso Alegre, eu fiquei 1 ano e meio em Pouso Alegre e depois já fui para lá e fiquei lá, não voltei mais. Eu vim e voltava todos O os seu dias para marido é de trabalhar. lá. Ele é de lá. Você veio por ele, ou não? Para Congonhal, sim. Ah, mas para Pouso Alegre você Pouso veio. Alegre eu vim transferida pela empresa, né, Ah, pela sim. seguradora. E aí, depois que eu comecei a namorar com ele, que eu fui morar em Congonhal. Congonhal. Eu já estava bastante tempo aqui. E aí a gente percebeu que faltava um lugar gostoso para as pessoas sentarem para comer, um tira-gosto diferente, tomar uma bebida diferente, né? Um drink, um vinho. O Congonhal não tinha nenhum lugar que servisse, né? Drinks, principalmente, não existia um local assim. E eu, desde a época da seguradora, eu tenho alguns colegas que eram muito próximos, o Vitor, um amigo meu, minha prova, né? Eu sempre falava que queria ter um bistrô ou um bar. E aí a gente até teve um episódio que a gente estava tomando uma num restaurante mexicano e a gente colocou num papelzinho que a gente tinha, todo mundo que estava na mesa tinha que abrir um bar. Que é o objetivo de vida, né? E aí eu brinco com ele que eu já cumpri o meu objetivo de vida. E a gente abriu o bar. Era um bar muito aconchegante, muito bonito. A gente reformou um local lá, bem no centro. A gente trouxe uma iluminação acolhedora, coisa que não existia lá na cidade. A gente trabalhou muito assim, o sensorial do local. A gente pôs um balcão muito legal, né? Não tinha lugar lá que não fosse um bar de pinga, que você sentasse no balcão e tudo mais. E a gente veio com uma proposta de cardápio meio maluca, porque eu tinha de filé mignon, molho de gorgonzola, hambúrguer, né? No mesmo cardápio, assim. Então, a gente queria abranger ali coisas que as pessoas não comiam em outro lugar. Congonhal é forrado de pesqueiro, né? Tem muito pesqueiro, comida você acaba- muito boa, mas são todos muito parecidos. Estilo, a comida é mesmo, né? Isso. Algum tem uma coisinha aqui, ou um tem macarrão, outro tem um escondidinho e tal, mas é tudo muito parecido. O carro-chefe é o peixe frito, a parmegiana, né? Muito, muito similar. E dentro da cidade não tinha outro bar assim, que desse para falar, eu tenho um concorrente. Não existia um bar na cidade. E foi muito legal a experiência, porque na época a gente teve um super apoio da cervejaria Petrópolis,
A gente pegou um gerente lá, nosso cara abraçou a gente, ele encheu a gente de tudo que a gente precisava. Geladeira, mesinha. Por quê? A gente trouxe a Petra para Congonhal, a cerveja Petra, que ninguém servia até então. Era uma cerveja puro malte, né? A gente tinha proposta de servir cervejas boas, eles tinham um catálogo de cerveja. E aí a gente virou o barzinho da cerveja artesanal e das porções diferenciadas e de música não sertaneja, vamos dizer assim. Tudo sertanejo. Olha, Porque lá tem sertanejo. Gente, nós estamos falando de cheiro, esse bolo tá um Nossa, eu cheiro quero de provar, maçã então. aqui dentro. É porque vocês não podem ver o cheiro. Ver o cheiro é ótimo. Sentir o Olha. cheiro daí. Eu vou até puxar o saco dos meus amigos do PC e da Vivi, gente. Bolo da Casa de Bolo, maravilhoso, daqui de Pouso Alegre. É bom Vou mesmo. convidar Todos. eles para patrocinarem o podcast da Carol. Por favor, já é o 10º bolo deles que chegam aqui. Antes de você contar pra gente, eu preciso fazer um merchan aí de um Vamos lá. dos nossos patrocinadores. E falando em patrocinadores, inclusive o restaurante Vila Café está convidado a ser um patrocinador do Obrigada. podcast. Colégio Gênios. Se você está aí precisando de um colégio de período integral, com horário diferenciado, com princípios cristãos, com base sólida em princípios familiares, do berçário ao fundamental, Colégio Gênios, na Praça João Pinheiro, falar com o Fernando e com a Kelly. É o colégio dos meus filhos, gente. Então, assim, eu tô indicando para vocês algo que eu confio. A Antonella tá lá desde 2 aninhos, ela já tá com 7, ela ama. Tô indicando para vocês algo que eu confio mesmo. Colégio Gênios, na Praça João Pinheiro. Conte para nós a história do bar. Que eu tô super Continua aí curiosa. do bar. Então, voltando, né? E aí era isso, era o bar do não sertanejo, a gente põe uma musiquinha ao vivo de final de semana, era mesinha na rua, era todo correndo de vento Bem em no popa. centro ali na pracinha. Não era na praça, é na rua que chega na praça. Um local muito bom, né? Mas não era na praça, não. Por incrível que pareça, os pontos que tem mais movimento não estão na praça, não sei por quê. Parece que é um pouco diferente das outras cidades, né? Mas é no entorno, assim, enfim. Muito bom. E aí, o que aconteceu? Eu lembro como se fosse ontem. Eu com meu marido, a gente saiu de lua de mel em fevereiro de 2020, Com o E bar aí? aberto. com bar aberto. A gente tinha programado, né? A gente pegou na época de carnaval, se eu não me engano, e programou para fechar por uma semana para a gente viajar. O bar fechou, né, durante essa semana, porque a gente toca os negócios pessoalmente, não tem como, né? Negócio pequeno não funciona sem o dono, não tem. Até funciona depois de um tempo, né? Mas a gente não estava maturado ainda para isso. E aí a gente, no aeroporto vindo embora, todo mundo de máscara. E até o hotel que a gente estava tinha muito europeu e muito chinês. Eu olhando para a cara dele, falando assim, a gente alienou total, a gente não viu internet, não viu televisão, não viu nada, né? Passei por uma experiência assim. Quando a gente chegou no aeroporto, aquele banho de máscara, eu falei, meu, o que tá acontecendo? Será que a gente devia estar de máscara também, né? Quando a gente chegou no Brasil, que a gente foi se ambientar, tinha estourado a pandemia. Tinha estourado. A gente tinha escutado, lógico, falar, né, da situação que estava na Europa e tal, mas a gente não tinha noção do negócio. Espalhou em coisa de 10 dias, assim, volume, velocidade Mundial, né? muito rápida. E aí a gente entrou numa crise lá, né? O que a gente ia fazer, porque até Todo então não tinha mundo, né? decreto, não tinha nada, porque ainda não estava aqui com força, né? Ainda não existia. Aqui no Brasil ainda não estava da forma que veio a ficar depois, né? Bom, enfim, aí a minha mãe, minha querida, maravilhosa, que trabalha comigo lá no restaurante, trabalhava com a gente no bar, ela sempre foi a minha caixa dos meus empreendimentos. Minha mãe é louca, né? Ela é aposentada 3 vezes e não quer parar de trabalhar, mas tá lá. E aí eu pedi para ela parar de ir. Foi a primeira providência, né? Idosa, falei, não dá. Sim, é. Aí a gente pediu para ela não ir mais. E passou umas 2 semanas, a gente teve que encerrar. E ficar com a porta fechada e trabalhar com delivery. Mas delivery de bar
Complicado. Pô, a gente tinha investido uma fortuna na reforma do ambiente, né, para trazer aquele aconchego, aquele Nossa, acolhimento. você tá falando, eu tô me tristeza. arrepiando, porque assim, Que igual tristeza. você, teve tantos sonhos que Tantas foram pessoas que levados. passaram por isso, né? Nossa, eu tô me Muitos. arrepiando. Nós somos um farelo, né, É. da quantia de pessoas que foram afetadas dessa Sim. forma, tal, enfim. A gente não tem nem direito de falar de sofrimento, porque, graças a Deus, pela doença propriamente, a gente não teve nenhuma perda, né, mas foi... Acabou, É né? um sonho, Uhum. Acabou, é um luto, né? a gente ficou um tempo ainda fazendo hambúrguer, só o hambúrguer. Aí a gente virou uma hamburgueria que fazia entrega só, não tinha como comer lá, né? Ficava eu, meu marido e uma pessoa que pegava pedido no celular de máscara, todo mundo trabalhando de máscara. E ficamos assim por um tempo. Aí, quando deu uma amenizada, a gente começou a servir almoço de sábado e domingo delivery também. Só delivery, a gente não servia lá. Só que o negócio não nasceu para ser um delivery, né? É. A gente nasceu para ser Imagina, um você bar. decorou tudo para Foi. a pessoa ir ao ambiente, né? E por fim apareceu uma pessoa com interesse em arrendar, porque a gente já estava assim, em vias das coisas começarem a melhorar, tudo. Mas a gente perdeu o ritmo. A gente perdeu o ritmo. E aí eu optei por arrendar, porque financeiramente compensaria mais o arrendamento do que eu continuar Então ele fazendo só os existe, não deliveries. existe ainda, não. Não, não existe mais. A pessoa que pegou, assim, por alguma razão, não conseguiu. Ela não. Foi um cara que pegou, mas ele não manteve, né, a proposta. Ele foi com uma outra proposta e o negócio acabou não E prosperando. aí virou só mais um. Daí começaram a abrir outros, né? Depois que a pandemia acabou, aí começou a abrir um monte de coisa e tal. E durante a pandemia ainda, quando a gente arrendou, a gente ainda não tinha muitas coisas, né? E aí eu comecei a inventar moda, porque eu precisava fazer alguma coisa para me sustentar, porque imagina, eu saí de um salário de gerente de seguradora, que era X. Aí eu fui pro bar que eu recebia X menos 20. E aí eu fechei o bar e eu recebia menos abaixo de zero, né? Que tinha dívida, bufando de dívida e nenhum dinheiro entrando. Então eu falei, não, eu preciso inventar o que fazer. E aí eu comecei a fazer cestas. Cesta de café da manhã, jantar na caixa, e fazia comida por encomenda. Eu fiquei em casa fazendo isso daí um tempão. Só tinha eu que fazia lá, então Como é que estava a sua relação com a comida nessa época? É Já estava mesmo, né? resolvida? tava super. Porque tudo que você se reinventou tinha comida Tinha comida, envolvida. Tinha. A nossa maior dor sempre vai estar ligado com o nosso maior propósito. Eu acho que eu consegui ressignificar de verdade, assim, o papel da comida na minha vida, né? Legal. Que Então eu bacana, viu? percebo que o meu gostar muito de comer, da época obesa e que eu transporto para hoje as experiências, me fez comer muitas coisas, ter muita experiência com comida, que me ajudou a ter a expertise que eu tenho hoje para ser cozinheira, Sim. para conseguir trazer para os meus clientes a minha bagagem, que é o Uhum. que eu tenho de diferencial, né? Diferente de muita gente que tem restaurante lá, eu já tive a satisfação de experimentar muita coisa. E São Paulo, quer queira, quer não, é uma capital mundial gastronômica, Super, né? Sim. Então, isso veio comigo. Tanto que as coisinhas que a gente servia no bar, o pessoal brincava que era o barzinho de São Paulo, né? Que tinha um jeitinho, né? Não era o jeitinho mineiro, tal, enfim. E aí eu passei uma temporada fazendo isso, aí precisava melhorar realmente a questão financeira. Tentei voltar para o mercado mais formal e tal, mas não foi uma boa experiência. Eu percebi várias coisas, uma delas é que realmente eu não sirvo mais para trabalhar para uma empresa, assim, sabe? Eu já ganhei uma percepção de negócio um pouco mais profunda, então quando você vai trabalhar para alguém, seus valores não batem, você não consegue, não avança, Sim. enfim. E aí resolvi voltar pro mundo da comida e abrir o café. Na verdade, eu não abri o café, eu comprei um café.
né, lá em Congonhal. Era o único café da cidade Esse também. que a gente foi lá. Isso, aquele Ele que já vocês tinha um café. visitaram, chamava Café com Flor, era do Fábio, um querido, uma pessoa muito criativa, muito caprichosa. Só que ele tinha uma proposta totalmente diferente. Ele era uma floricultura, era muito colorido, era um lugar super amarelo, assim, tal. E ele servia um cafezinho. Ele não tinha muita coisa, né, no café, mas era um café gostoso, um lugar bacana Uhum. de se sentar para comer. E ele tinha bastante foco na parte das flores também. E ele estava trabalhando na prefeitura já fazia algum tempo. E aí eu resolvi fazer uma proposta para ele. Eu falei, eu não, já tem, né? Uhum. Aí chamei ele para conversar. Do nada, assim, ele não tava à venda, não Não. tava nada. Não tava. É que eu sou muito caruda, né? Não tenho vergonha Ele nenhuma. gostou e falou, esse vai dar certo. Mas olha, eu vou contar um negócio para vocês que é bem curioso, né? Congonhal é devoto de Nossa Senhora da Obediência, que é a santa que tá lá, né, na serra lá e tal. E aí eu chamei ele em casa para conversar. E aí ele foi, né, tal. E ele falou assim para mim, quando eu terminei de falar o que eu tinha para falar, ele falou assim, eu vou te contar uma coisa. Ele falou, subi a serra na semana passada e eu conversei com o Nossa Senhora da Obediência porque eu precisava resolver o meu problema do negócio, eu não sabia por onde correr. Eu não tinha a menor ideia de para quem oferecer. Eu me arrepio até hoje, ele contando. Olha pra você ver. E agora você vem e me faz a proposta de compra. Olha que legal. E foi muito rápido, assim, do dia que ele, né, parece que a gente teve uma telepatia ali, sei lá, foi alguma coisa muito curiosa que aconteceu. E aí deu tudo certo, a gente fez o negócio muito rápido, a gente conversou no dia 15 de julho, no dia 24 de julho eu tava com a chave. Olha que legal. Era pra ser Foi seu. papum, A gente reformou, né, transformou numa coisa mais beijinha ali, mais neutra, né, tirou a floricultura e investiu em algumas coisas que até que a gente tinha no bar. Então tinha o sanduíche de fraldinha desfiada, que todo mundo adorava, a gente trouxe pro café, trouxe algumas coisas assim, com uma qualidade um pouco superior, né, porque Congonhal é uma cidade que tem muita fritura, as salgaderias são ótimas, só que é muita fritura, pastel, coxinha, bolinha, e a gente veio sem fritura, né, veio com uma proposta de lanche natural, enfim, outras coisas. Bacana. E veio com cafés especiais também, que também não existia lá. Um expresso, né, numa máquina bem tirado, tal. Serviu o cafezinho na prensa francesa. Então, a gente sempre quis trazer Inovou, para trouxe Congonhal alguma coisa que não diferencial. tinha. Até por capricho também, sabe? Porque a gente... Para dar para as pessoas que não saem dali a Experiência. oportunidade Sim. de ter experiências. Exato. Muito bom. E às vezes a pessoa quer tomar um cafezinho, por exemplo, aqui em Pouso Alegre tem inúmeros, né? Um mais gostoso que o outro. Eu não vou sair de lá, vim cá É. tomar um Você café. entende? Às vezes a pessoa não tem tempo para fazer isso. Então a gente entrou ali para ser esse espaço para a pessoa não ter que sair de lá, né? Tal. Bom, e aí feito isso, eu era uma revendedora, porque eu não produzia nada praticamente, a não ser a carne e o frango do sanduíche, o resto eu só comprava e revendia. Então eu estava fazendo a administração do café, mas eu não estava cozinhando nada. Aí começa a coçar, Tá muito Eu tranquilo quero aqui. demais. Preciso editar esse negócio. começa a Clarice, eu coçar. vou ter que te cortar, que a gente tá acabando o primeiro bloco nosso. Aí depois a gente continua. Aí vocês ficam aí, porque Fico aí, nós porque vamos... tá muito legal a conversa. Ela tava muito em paz, aí ela arrumou problema com a vida dela. A gente quer saber de tudo, né? Se vocês Legal. perderam o primeiro bloco, vá no nosso canal do YouTube, Deite Onde Van, se inscreva e compartilha. Preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Se renasço a cada momento, meu destino na vida